No meu último vídeo aqui no Fé Café, no mais recente que eu quero dizer, eu comentei a respeito daquele assassinato brutal, covarde, acontecido aqui na cidade de Belo Horizonte, anteontem, de um homem empresário rico que, da maneira mais fria e impassível, isto é, sem sentimento, sem nenhum sentimento, tirou a vida de um gari, um funcionário da prefeitura, trabalhando numa função desagradável, digamos assim, né, mas altamente necessária, e com toda certeza o salário baixo, ganhando pouco, remuneração pequena, mas porque estava com pressa, tinha que passar, estava com seu carro, veículo de luxo, e com pressa ameaça uma mulher que era que estava dirigindo o caminhão de lixo da prefeitura e friamente, tranquilamente, sem a menor preocupação, tira a vida de um homem inocente que morreu trabalhando, saiu de casa de manhã e não voltou mais. E esse homem estava armado. As notícias dão conta que a esposa dele é da Polícia Civil. E parece, né, que a arma de fogo que ele utilizou para assassinar um homem inocente, sem motivo, sem razão, sem necessidade, era da esposa, e não dele. Isso nos faz pensar nessa questão, né, de usar armas de fogo, carregar armas de fogo. Resolve alguma coisa isso? Recentemente, nós vimos um líder político no Brasil fazer uma grande campanha em defesa de facilitar, liberar as regras para a população ter acesso a armas de fogo. E a gente nessa hora deve parar para pensar, né? Resolve alguma coisa? Andar armado, ter a posse de uma arma de fogo, vai resolver os problemas da sociedade? Aí uma espécie de um slogan, né, que foi amplamente divulgado: população armada jamais vai ser escravizada. Opa, pera lá, vamos pensar um pouco. Para pensar um pouquinho só. Escravizada por quem? Não existe ameaça nenhuma de escravidão à população brasileira. Aí, nossa, divulgaram tantas fake news, né? Que governos ditatoriais começaram desarmando a população. De onde que tiraram isso? Não tem base histórica nenhuma uma afirmação como essa, não tem sentido, não tem lógica, não tem fundamento. E impressiona ver como tantas pessoas simplesmente engoliram, né, esse pacote, compraram tudo sem pensar, sem reflexão, sem um pensamento crítico, sem parar para pensar. Será que isso é verdade? Simplesmente acreditaram. Né? Simplesmente nunca existiu isso. Né? Um governo ditatorial começou desarmando a população. O povo armado não vai ser escravizado. Não existe nenhuma ameaça de escravidão no Brasil. Ninguém quer fazer isso. Não existe tal situação de modo algum. Andar armado vai resolver alguma coisa? Essa pergunta que eu repito aqui. Não vai. Simplesmente não vai resolver nada. O que vai facilitar é o que aconteceu, lamentavelmente, e me permito aqui usar a palavra, que desgraçadamente aconteceu aqui em Belo Horizonte. Um assassinato a sangue frio por motivo fútil. E depois o assassino vai treinar numa academia como se absolutamente nada tivesse acontecido. Imagine a sequência de fatos, né? Sai de casa, está com pressa e ameaça e fala, né? As testemunhas disseram que ele disse para a motorista do caminhão: eu vou dar um tiro na sua cara, você duvida? Ou seja, estava em plena posse das suas faculdades mentais, sabia muito bem o que estava falando e o que estava fazendo, né? Por ter a certeza de impunidade. Eu faço o que eu quero, eu sou rico, eu tenho dinheiro, minha situação financeira é boa. Esse pessoal é pobre, trabalha como gari na prefeitura, eu faço o que eu quero com eles, a vida deles não significa nada. Agora, uma pergunta óbvia, né? Será que se fosse uma viatura da polícia, esse homem teria essa valentia toda? E afrontar os policiais, insultá-los desse jeito como ele fez, e ameaçá-los como ele fez com
os funcionários da prefeitura, ia ter toda essa coragem, ia falar do jeito que ele falou, ia apontar uma arma, ia atirar? Você sabe a resposta, eu também. Nós todos sabemos a resposta para essas perguntas. Então, esse discurso, né, que defende, você tem armas de fogo, isso vai resolver a sua situação, é um discurso vazio. E isso me faz lembrar uma passagem dos evangelhos. No final da vida de Jesus, ele está orando, angustiado no jardim do Getsêmani. Nas proximidades de Jerusalém, os seus discípulos estão ali com ele, e aí chega uma guarda armada do templo de Jerusalém, o famoso templo de Salomão, que o rei Herodes havia mandado reformar e reconstruir, e aumentou, ampliou, porque Herodes queria ultrapassar a glória de Salomão. E os historiadores nos mostram, né, há registros históricos que dizem que os romanos que dominavam a terra naquela época, eles permitiam que o templo tivesse uma guarda armada. Aí chega essa guarda e eles vão prender Jesus, e aí vem a cena tão conhecida de Judas, que identifica aquele que deveria ser preso, né, dando um beijo no rosto de Jesus. E aí nessa hora Pedro fica nervoso e ele estava armado. Pedro estava armado. Evidentemente naquela época não havia arma de fogo, né? Então ele estava com uma espada e ele desfere um golpe contra um daqueles homens que estavam ali, que foram enviados para prender Jesus. E a gente não sabe se foi que o homem desviou o rosto, ou porque Pedro não soube desferir o golpe, porque o texto diz que decepou a orelha do homem. O que Jesus faz na hora? Zanga com Pedro, repreende a Pedro e cura, restaura aquele homem, né? O milagre, a orelha é colocada de volta no seu lugar, e o homem tem a sua saúde inteiramente restaurada. Jesus repreendeu a Pedro nessa hora. E depois, quando Jesus ressuscitado, quando ele volta e se manifesta aos seus discípulos, a primeira coisa que ele falou foi assim: paz seja convosco. Ele não disse: vou matar os romanos que me torturaram, vou destruir os romanos que me mataram. Não, ele disse: paz seja convosco. Esse homem que matou covardemente um gari aqui em Belo Horizonte se apresentava na rede social como cristão. De cristão não tem nada de cristianismo nisso. Isso aí não é cristianismo de jeito nenhum. A mensagem cristã é de paz, não é de guerra, não é de violência. O profeta Zacarias no Antigo Testamento disse assim, que Deus age não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito do Senhor Deus, o Espírito Santo, vai promover a paz, o amor, a justiça, a humildade, a misericórdia e não a violência gratuita. Faz sentido para você? Clica aí na mãozinha do joinha se este é o caso. Inscreva-se aqui no Fé e Café. Ajude a divulgar esse conteúdo. E se você já se inscreveu, eu te agradeço.